Fala, meus queridos amigos e minhas queridas amigas do Hard Medicina, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Agora, numa série de vídeos que a gente vai conversar um pouco sobre skills na medicina. Não é nada mirabolante, a gente não vai conversar aqui sobre nada mirabolante, é bem verdade. Vamos tentar falar aqui sobre coisas que talvez eu tenha aprendido, né, com tantos anos de curso já, um pouco sobre a faculdade de medicina. Eu acho que eu sei um pouco sobre esse mundo tão diferente que é a faculdade de medicina e talvez trazer um pouco desse meu conhecimento aqui para vocês. E vamos tentar falar aqui sobre muitas coisas. Vamos falar sobre estudos, vamos falar sobre produção científica, vamos falar aqui sobre o que der para falar nessa nossa playlist aqui nova que está se iniciando agora. Fugindo um pouco do escopo dos vídeos tradicionais do canal, que são os vídeos de aulas mesmo, os normais. A gente não vai parar de gravar nossas aulas, muito pelo contrário. Tem muita coisa ainda para ser gravada. Mas esse aqui vai ser um algo a mais, né? Que a gente vai estar trazendo aí vídeos mais curtos, vídeos com um objetivo diferente e que não deixa de ser um conteúdo também para vocês aprenderem, né? Não deixa de ser um conteúdo para vocês aprenderem também. Então, sem dúvidas alguma, eu tenho certeza que vai ser muito legal essa playlist aqui no nosso canal, beleza? Antes de eu começar a falar sobre o que nós temos para falar hoje, eu quero pedir para você desde já deixar o seu like aí no vídeo, ok? Deixa seu like, comenta também se você tiver alguma dúvida com relação ao que a gente vai falar aqui hoje, beleza? Compartilhe com seus amigos, tá? Se você gostar do conteúdo que eu abordar aqui hoje. E se você quiser se inscrever, né? Acho que eu já falei para pedir para você se inscrever, mas novamente reforçando, se você quiser se inscrever no canal, se inscreva porque vale a pena. A gente vai tentar estar trazendo vídeos cada vez mais aqui no canal, né? De forma mais rotineira, com uma rotina maior de vídeos, beleza? Principalmente também esses vídeos de skills que eu acho muito legal conversar sobre isso aqui. E, óbvio, aqui é um local totalmente apropriado para isso, né? Nós temos aqui estudantes, principalmente estudantes de medicina, mas também temos estudantes da área da saúde, de um modo geral. E esse é um público legal para falar sobre isso, né? Esse é o público certo. Então a gente vai fazer isso aqui, porque eu tenho certeza que deve ser muito massa. Vai ser muito massa essa playlist aqui. Tá bom, gente? Então vamos lá. Nosso primeiro skill de hoje, né? Vai ser sobre como estudar medicina, como estudar anatomia, como estudar medicina, né? Complicado responder essa pergunta, mas como estudar anatomia? Anatomia, que é aquela disciplina básica que geralmente você vê aí no primeiro, né, no primeiro e no segundo período da faculdade. Normalmente a anatomia nas faculdades de medicina, elas são feitas em 2 períodos. Algumas faculdades optam por condensar a anatomia todinha em um único período, né, em um único período. Algumas faculdades fazem isso. Eu acho muita coisa, sabe? Eu acho muita coisa para pouco tempo. Então acaba que a abordagem à anatomia nessas faculdades ela não é tão interessante, ela não é tão aprofundada quanto se faria aqui, com mais aulas práticas, né? Na realidade, o teórico é basicamente a mesma coisa. Em um semestre dá para você estudar a teoria de anatomia tranquilamente. O problema são as práticas de anatomia, que são muito importantes na graduação, né? Então, em um único período não dá, sem dúvidas alguma, para fazer essa junção de teoria da anatomia com prática de anatomia em um único período de faculdade não dá. Tem que ser em 2. Então, na maioria das faculdades, você tem aí 2 períodos de anatomia e normalmente são os 2 períodos iniciais, o P1 e o P2. Ou o primeiro semestre, o segundo semestre, se você preferir chamar assim. Beleza? E eu me perguntava muito sobre isso quando eu entrei na faculdade. Como é que a gente estuda anatomia? Como é que eu faço para estudar, para eu entender a anatomia assim, de uma forma prática, de uma forma que eu consiga guardar as informações para a vida mesmo, desse mundaréu de coisas, o que eu vou usar isso aí, né, na prática? Então eu me perguntava muito sobre isso. E eu demorei para responder essa pergunta. Eu demorei muito para responder essa pergunta, como estudar anatomia. Eu talvez tenha conseguido responder essa pergunta no fim do segundo período de anatomia, né? No fim do segundo período de anatomia. Então já tinha passado muita coisa, né? Então eu tive que ir na tentativa e erro, né? Ir tentando, vendo o que dava certo, não dava, descartava, né? Ia deixando de fazer aquilo e partir mesmo para até chegar numa forma que deu mais certo, uma forma que deu mais certo de estudar anatomia para mim.
Então eu vou falar para vocês aqui hoje o que deu mais certo para mim. Inclusive, se você tiver o seu relato também, aproveita e deixa nos comentários aí do vídeo, né? Deixa nos comentários, você pensa se você tem, né, uma forma diferente ou teve uma forma diferente de estudar anatomia que você achou prática, então deixa aí pra gente debater sobre e também para ficar aí pro pessoal que vem, né, querendo saber um pouco mais sobre isso aqui, para o pessoal ler também, para ficar bem mais legal a consolidação desse conhecimento. Mas de um modo geral, gente, como é que se estuda anatomia, né? Como é que se estuda anatomia? Como eu disse, na maioria das faculdades você tem teoria de anatomia mais prática. Então aqui são duas coisas. Aqui são duas coisas, porque você vai ter uma prova na teoria de anatomia, né, na teoria, na parte teórica, e você vai ter uma prova de anatomia também na parte prática. Né? Você vai ter uma prova de teoria e você vai ter uma prova prática de anatomia. Então são duas coisas. Você tem que saber estudar a prática, você tem que saber estudar a teoria. Certo? Você tem que saber estudar a prática, você tem que saber estudar a teoria. E como é que faz isso? Qual é a melhor forma de estudar a anatomia teórica e de estudar a anatomia prática, digamos assim? Bom, aqui eu vou dar o meu relato para vocês. Né? Eu já devo ter falado sobre isso até na playlist de anatomia, mas não custa nada repetir aqui. Quando se trata de estudar teoria de anatomia, primeiro você vai ter que escolher um bom livro. Né? Então, escolha de um bom livro. Eu vou colocar assim, ó, bons livros. Por que bons livros? Pelo seguinte fato. Quando se trata de anatomia, você vai ter que ter dois tipos de livro na sua cabeceira da cama. Você vai ter que ter um livro que nós chamamos de livro texto e um livro que nós chamamos de livro atlas. Qual a diferença de um livro texto para um livro atlas? O livro texto, ele tem imagens e teoria. Então tem texto. A maioria dos livros atlas, eles não têm texto, certo? Eles não têm texto, eles são apenas as estruturas e as suas respectivas nomenclaturas. Um livro atlas muito famoso, muito afamado entre os estudantes de medicina, é o Atlas de Anatomia do Netter, né? O Netter, Frank R. Netter, Frank H. Netter, né? Ele é muito afamado, esse Atlas do Netter, aí, entre os estudantes de medicina. Um livro-texto que também é muito afamado é o Muri, né? O Muri, Anatomia Clínica, também é muito afamado entre os estudantes de medicina a parte de livro-texto. Então você tem que escolher um livro-texto e um livro-atlas. O livro Atlas para você acompanhar as estruturas e o livro texto para você ler sobre essas estruturas, ok? Para você entender melhor sobre essas estruturas. Uma grande questão é que se você estudar só pelo livro Atlas, você também vai entender a anatomia. Porque a anatomia é uma cadeira visual, você tem que ver as estruturas para você entender. Se você simplesmente for no livro e ler, tal estrutura assim, assim, assado, enfim, você não vai entender nada. Você tem que ver também. É por isso que os livros textos, eles também têm imagens. Às vezes, as imagens dos livros textos, ela não é tão boa. Elas não são tão boas, aliás. Então, você apela para usar um livro atlas junto com um livro texto. Como o livro-texto já é naturalmente grande, porque ele vai ter textos de anatomia, né? E, por exemplo, o Muri é anatomia clínica, então ele tem muitas associações clínicas para dar um subsídio maior para a compreensão da anatomia. Isso, inclusive, é uma observação muito importante que eu ainda vou citar aqui para vocês. O fato é que já é muita coisa, então ele coloca imagens, mas ele não coloca todas as imagens possíveis, digamos assim. Ele coloca algumas, né? Ele coloca algumas. Já o Netter vai trazer para você várias possibilidades. Vai trazer vários planos diferentes, vários cortes diferentes, para mostrar como é que você pode ver aquilo de diferentes formas, ok? Então, a primeira coisa, escolha de bons livros, né? Escolha de bons livros. Um livro-texto e um livro atlas. O segundo ponto é o que eu acabei de falar para vocês. Relação com a clínica, tá? Relacionar com a clínica. Por que que isso é tão importante? Quando o estudante de medicina ele entra na faculdade, ele só vai chegar no ciclo clínico lá depois de 2 anos de faculdade, né? Lá depois de 2 anos de faculdade. Então ele vai ficar 2 anos tendo contato com toda essa parte do ciclo básico, né? Toda essa parte mais teórica. Se tiver em faculdade tradicional, vai ser bem teórico mesmo. Então o contato com clínica vai ser muito pequeno.
Mas é importante que desde cedo exista essa relação com a clínica, porque é o seu objetivo. Lembre que a maioria dos estudantes eles não querem se formar anatomistas. Eles querem se formar médicos, né? Eles querem ser médicos que entendam de anatomia, que saibam de anatomia, mas principalmente por conta disso aqui, por conta das relações clínicas que você pode ter. Ok? Então, essa observação aqui ela é fundamental, relacionar com a clínica, certo? É estar estudando aquela estrutura e saber, por exemplo, se existe alguma patologia que acomete aquela estrutura, né? Então, existe essa patologia aqui que acomete esse órgão. Olha que interessante, né? Então, quando você for estudar lá na frente essa patologia, você já sabe que ela pega aquele órgão, ou então que pega aquela estrutura específica daquele órgão. Isso já é algo muito importante. Depois você vai estudar os sinais, os sintomas e por aí vai explorar essa parte mais específica da clínica em si. Beleza? Então, relacionar com a clínica, pessoal, é fundamental. Você tem que se perguntar, você tem que definir o seu objetivo. Você quer se formar um médico que entenda de anatomia, beleza, para relacionar com a clínica? Ou você quer se formar um anatomista, né? Você quer entender muito de anatomia? Você quer fazer provas de anatomia, né? Olimpíada de anatomia? Você tem que se perguntar sobre isso. Porque a anatomia, pessoal, é cheia de detalhes, ok? A anatomia ela é cheia de detalhes. E isso é o grande motivo da anatomia ser tão importante, né? Porque ela tem muitos detalhes. Há muitos detalhes na anatomia, ok? Há muitos detalhes na anatomia. Então ela é cheia de detalhes. E obviamente a maioria das pessoas elas não vão decorar esse monte de detalhes, ok? Elas não vão decorar esses montes de detalhes. São muitas estruturas, é muita coisa, certo? É muita coisa. Então assim, você tem que definir seu objetivo. Porque se você quiser ser um anatomista, você vai ter que saber desses detalhes sem dúvidas alguma. Porque eles vão ser cobrados de você nas eventuais provas que você for fazer, beleza? Então, relacionar com a clínica é fundamental, estudando principalmente aqueles pontos-chave da anatomia, ok? E a maioria das provas teóricas, elas trazem casos clínicos, tá? Elas trazem casos clínicos. O professor não vai fazer uma prova teórica colocando imagem lá para ti, para você dizer quais são as estruturas. Isso aí você vai fazer na prova prática. Você vai lá para o laboratório para ver quais são aquelas estruturas, né? Então, ó, escolha de bons livros, relação com a clínica, está relacionando com a clínica e sempre com essa noção de qual é o meu objetivo. Eu quero aprender mais sobre anatomia para eu ser um bom médico, para eu não fazer besteira, para eu ter um conhecimento legal, ou eu quero ser um anatomista, né? Então você tem que ter esse objetivo bem definido na sua cabeça para você não se frustrar com relação à anatomia, porque é muita coisa, são muitos detalhes, ok? Então vale a pena muito, mas muito mesmo definir isso aqui. Outra coisa, estude de uma forma mais prática. Sinceramente, pessoal, sinceramente eu vou ser muito objetivo com relação a isso aqui para vocês. A melhor forma de estudar anatomia é com flashcards, tá? Para anatomia, velho, para anatomia, esqueça resumo escrito à mão, esqueça resumo escrito no computador. Você vai perder tempo, fazendo isso aqui. Você vai perder tempo fazendo isso aqui. Escute o que eu estou lhe dizendo. Resumo não é legal para anatomia, tá? Resumo não é legal para anatomia. Falo por experiência própria. Não é legal. Você perde muito tempo querendo fazer resumo, ok? O negócio é isso aqui, ó. É flashcard, tá? É flashcard. É você pegar, montar os flashcardzinhos, né? Montar os flashcardzinhos com a imagem da estrutura e depois, óbvio, vocês sabem a dinâmica do flashcard, né? De um lado você tem a pergunta, né? E quando você vira o flashcard, para o outro lado você tem a resposta. Então aqui você pode colocar, por exemplo, a imagem da estrutura, né? Você pode colocar a imagem da estrutura e pode fazer uma pergunta. Você pode colocar uma pergunta, sei lá, qual o nome dessa estrutura? Aí você vira o flashcard, está lá a resposta, o nome da estrutura. Botou o ducto pancreático aqui, uma imagem do ducto pancreático. Pergunta, qual é essa estrutura? Qual é a resposta? Ducto pancreático. E aí, outra pergunta com a mesma imagem. Existe alguma associação clínica com essa estrutura? Bota a resposta, certo? Então é assim, flashcard é a melhor forma de estudar anatomia. Tenta fazer dessa maneira que eu tenho certeza quase que absoluta que você vai conseguir ter resultados muito positivos. Porque aqui você vai treinar o olho, você pode colocar imagens e você vai treinar de uma forma prática, perguntas e respostas.
ok? Pergunta o que é a estrutura, qual a associação clínica com aquela estrutura, responde. Porque se você fizer isso aqui, você vai aprender? Você vai, mas você vai gastar muito tempo. E outra, quando você quiser revisar, você vai ter que voltar para cá, então você vai ter que ler o resumo por completo. E às vezes um resumo ele é muito extenso, ele é de uma lauda, duas laudas. Então aqui você pode montar um flashcard com 20 cartas. Rapidamente você consegue fazer uma revisão de 20 cartas. E eu estou colocando bem alto aqui, né? 20 cartas. Então, assim, é como eu estou dizendo para vocês. Aqui eu penso muito com relação ao tempo, certo? Com relação ao tempo e o melhor benefício na hora de estudar, a melhor compreensão na hora de estudar. Para mim, foi isso aqui, flashcards. E existem muitas formas de vocês montarem flashcards, pessoal. Existem muitas formas de montarem flashcards. Eu indico principalmente o uso do Anki. E aqui no canal nós temos um vídeo mostrando para vocês o Anki, ok? Nós temos um vídeo mostrando para vocês o Anki, que não tem dificuldade, você bota aí no Google Anki, né, do jeito que está aqui, e faz o download do Anki, monta seus flashcards e vai estudar. É assim que funciona, beleza? Então isso aqui, gente, para mim, foi o que mais deu certo com relação à anatomia. Eu tô falando para vocês o que deu certo para mim. Eu tô dando para vocês uma opção para vocês fazerem, ok? Dando para vocês uma opção. Como é que eu fazia? Eu vou dar o script total do meu estudo em anatomia para vocês. Primeiro, eu assistia a aula, né? Então eu assistia a aula, aqui a aula do professor. Às vezes não tinha aula, porque eu tive alguns problemas com aulas de anatomia, então eu usava aí alguma aula do YouTube, ou pegava de alguma plataforma, né? Tem as plataformas aí que eu não vou fazer merchan gratuito, né? Mas tem várias plataformas aí que vocês sabem. Tem as aulas do Hard Medicina de anatomia, tem outras várias aulas muito boas de anatomia no YouTube aí que vocês podem assistir, né? Então eu assistia a aula, depois que eu assistia a aula sobre aquilo, vamos supor, uma aula sobre tórax. Então eu via a aula sobre tórax, né, via tudo relacionado a tórax. Eu faria o quê? Eu fazia o quê, aliás? Eu ia no livro. Eu ia pro livro texto. Eu ia pro Muri. Então eu ia pro livro, tá? Eu ia pro livro e lá eu ia ler basicamente sobre relações clínicas, tentar entender um pouco sobre aquela estrutura. Eu nunca me preocupei com origem e inserção de absolutamente nada, quando se trata principalmente de músculos, tá? Porque isso nunca foi cobrado de mim, tá? Isso nunca foi cobrado de mim. Se a sua faculdade cobra isso, infelizmente é uma pena, você vai ter que estudar, né? Mas, ó, também serve muito para ajudar com relação a isso aí. Origem e inserção, pessoal, é decoreba. Se é decoreba, quanto mais você repetir, mais você vai aprender. Menor a probabilidade de você esquecer aquilo, de você esquecer aquelas origens, de você esquecer aquelas inserções. Então use flashcards também. Aqui no caso de ter que decorar essas origens e inserções, você só vai ter que aumentar o número de repetições. Então você vai ter que aumentar o número de vezes que você vai revisar aquilo para você poder guardar, obviamente, né? Aí depois que eu ia pro livro, obviamente, eu via no Muri e via as imagens também no Netter, eu ia sempre acompanhando no Netter, eu sempre usei o Muri e o Netter, tá? E, por último, no terceiro ponto aqui, eu fazia os meus flashcards. Aí eu usava o sistema de perguntas e respostas. Então eu colocava, por exemplo, a imagem da estrutura e fazia uma pergunta, qual o nome da estrutura? Colocava a resposta do outro lado, né? Ou então, existe alguma associação clínica com essa estrutura? Se sim, colocava. Se não, também colocava, para eu poder saber, né? E o quarto ponto, que agora sim é o último, eu falei que o último era os flashcards, mas não é o quarto ponto, é a revisão. Você só vai aprender se você revisar. Existem vários esquemas de revisões legais. O que eu gostava de fazer em anatomia? Revisar absolutamente toda semana, ok? Toda semana. Por quê? Porque existe um ciclo lógico do estudo da anatomia. No geral, na maioria das faculdades que adotam o ensino topográfico da anatomia, o que acontece? Você tem, geralmente, né, eu estou falando isso aqui geralmente, você tem o estudo do tórax, certo? Depois do estudo do tórax, você vai estudar abdômen. Depois de abdômen, você estuda pelve, ok? Você estuda pelve períneo. Depois de pelve períneo, você volta lá para cima para estudar membro superior. Depois que você estudar membro superior, você estuda membro inferior. E por último, você pode ver dorso. Porque dorso, na realidade, você vai estudando meio que junto com tórax e abdômen ao mesmo tempo, né? O dorso você inclui aqui com tórax, abdômen e pelve,
tá? Tórax, abdômen e pelve, de um modo geral. Então você vai estudando dorso já no transcorrer de tórax, abdômen e pelve. Mas você pode ir especificamente ver alguma coisa sobre dorso. Não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum problema fazer isso. Deixa eu apagar isso aqui. Não tem nenhum problema fazer isso. Então existe normalmente esse ciclo lógico da anatomia. Então quanto mais você vai passando aqui de um período para o outro, quanto mais o tempo vai passando, mais você vai fazendo essa transição. Tórax vai para abdômen, de abdômen você estuda pelve, pelve você estuda membro superior você estuda membro inferior, vai estudar dorso. Então aqui, se você deixar para revisar só a cada transição, eu acho que acumula muito. Então você vai fazer revisões semanais. Se aqui você tiver uma aula de tórax sobre sistema ósseo numa semana, você já monta os flashcards daquilo sobre sistema ósseo e vai revisando toda semana. Porque lá no fim das contas você não vai ter prejuízo algum, você vai ter entendido, ok? Você vai ter entendido sobre aquela estrutura. Perfeito, pessoal? Então é assim que funciona. Eu gostava muito de fazer revisões semanais durante todo o período. Então eu sempre fazia revisões semanais, espaçadas por um período então de uma semana. Perfeito? Esse estudo teórico ele me ajudou na prática, certo? Ele me ajudou na prática, porque a teoria ela é muito diferente da prática e da anatomia no laboratório, tá, gente? Lá no laboratório, a maioria das estruturas elas estão lá para mostrar para você que elas existem, né? Aquilo é daquele jeito, tudo e tal. Mas é um pouco diferente do que você vê no livro. Né? É totalmente. Aliás, não vou dizer que é totalmente, mas é um pouco diferente do que você vê no livro. Mas se você entender o que você viu no livro texto, no livro Atlas, você vai entender aqui também. Eu conheci gente que nunca pisou no laboratório de anatomia, porque tinha alergia ao formol. Se entrasse lá, faltava morrer. Então, não entrava no laboratório de anatomia. Essas pessoas não entravam no laboratório de anatomia. Elas entravam no dia da prática, da prova prática. Estudavam apenas a teoria e conseguiriam tirar notas boas, né? Tirar 7, 8, 9, que para mim são notas muito boas, né? Não é só 10. Tirem da cabeça de vocês esse mistério do 10 aí, que isso aí não existe. Você não precisa tirar só 10 na faculdade de medicina. Isso aí ficou para a galera do ensino médio, do ensino fundamental. Tá? Você tem que se preocupar com outras coisas aqui, não só com o negócio de nota. Tá? Isso aí ficou no passado. Mas enfim, estudando a teoria de forma bem consolidada, você consegue se sair muito bem na prática. Você consegue se sair muito bem na prática, beleza? Tem um livro de anatomia com imagens reais que é o Yokoshi, tá? O Yokoshi, eu acho que é assim que se escreve. Padrão também entre os estudantes de medicina, estudantes da área da saúde de um modo geral. Ele é um atlas, tá? Ele é um atlas. E conheci alguns colegas, tive alguns colegas que estudaram por aqui e também se saíram muito bem nas provas práticas, beleza? Também se saíram muito bem nas provas práticas. Então, assim, existe uma gama de possibilidade de livros para estudar anatomia. Eu dei aqui 3 sugestões, mas eu poderia fazer uma lista com muito mais para vocês. Poderia fazer aqui uma lista com uns 15 livros, incluindo livros, textos e atlas de anatomia que vocês poderiam usar. Mas é assim, é que nem um professor de cirurgia um dia me disse. Na faculdade de medicina você tem que eleger seus livros. Né? Você não pode estar querendo estar vendo de todos os livros. Você não vai conseguir para começo de conversa. Né? Então você tem que eleger o seu livro. Na clínica médica você vai ter um livro de clínica médica que você vai usar. Na cirurgia, um livro de cirurgia que você vai usar. Então você vai eleger. Óbvio, você tem que conhecer todos eles, né? Saber que aqueles livros existem, pedir a opinião de quem já usou e escolher o seu. É assim que funciona, tá bom, pessoal? Então, gente, eu acho que eu já me alonguei demais nesse vídeo, mas deu para falar sobre muita coisa, né? Consegui explorar bastante aqui o método que eu usei para estudar anatomia com vocês, falamos de bastante coisa. E assim, eu acredito que se vocês fizerem isso que eu disse, vocês podem se sair muito bem, né? Vocês podem se sair muito bem. Estudar com bons livros, relacionar com a clínica e fazer flashcards. Esquecer resumo. Esquece isso aqui. Não faça isso aqui em anatomia. Você vai perder muito tempo, tá? E se você quiser complementar ainda mais o seu conhecimento, vou até colocar um outro ponto aqui, tá? Que eu particularmente não fiz muito, mas eu sei que vale muito a pena se você fizer. Questões, tá? Questões. O problema é que a maioria das questões de anatomia são questões clínicas, com associações clínicas. Então você tem que estudar a clínica da coisa para poder entender. Você vai ver as estruturas, vai ver quais associações clínicas estão relacionadas com aquela estrutura. Então a maioria das questões de anatomia, elas são assim. Raramente, eu acho muito difícil um professor montar uma prova de anatomia com as imagens das estruturas, né, lá, sei lá, do Netter, que ele tirou do Netter, para vocês dizerem quem são aquelas estruturas. Eu acho muito difícil um professor fazer isso aí.
tá? Acho muito difícil. Na maioria das vezes eles fazem associações com a clínica, são casos clínicos, né? Inclusive tem uns livros aí que são muito bons, posso citar para vocês aqui o Lange, tá? Tem um livro do Lange que ele é só de casos clínicos em anatomia, tá? Casos clínicos em anatomia. E aí vocês podem pegar um livro como esse e praticarem com ele, né? Praticarem com ele, né? Responderem algumas questões. Outro livro que tem questões também, questões boas. Esses livros aqui são livros para você praticar. Seu professor sabe que você conhece esses livros, né? Então ele não vai tirar questões daqui, mas ele pode fazer questões semelhantes. Então você já treina por aqui, né? Outro livro bom é o NET Clínico, tá? O NET Clínico ele tem muitas questões de anatomia clínica, tá? De anatomia clínica, associando a anatomia e a clínica. Outro livro de questões aqui que vocês podem usar, salvo engano, o Grace também, tá? O Grace ele traz bastante questões. É em inglês, mas pelo menos o que eu vi, né, o que eu tinha visto era em inglês, mas eu acho que tem em português também, já devem ter traduzido ele, não é possível. Então vocês podem, deixa eu só escrever esse G aqui que tá muito feio. Acho que não deu nem para entender. Grace, tá? Então vocês podem eleger um livro também de questões e responderem essas questões. Óbvio, aqui é mais para praticar em si, principalmente porque quando vocês entram na faculdade de medicina, né, eu vou falar de um modo geral da área da saúde. Quando vocês entram na faculdade da área de saúde, vocês estão muito acostumados do ensino médio de responder muitas questões de vestibular, né? Então, para muitas pessoas, isso aqui é o segredo da aprovação, né? Então, para você ainda manter essa sua atividade de responder questões, você pode responder muitas questões aí de anatomia clínica usando aí alguns desses livros aqui, tá? E você pode fazer pesquisas, né? Você pode fazer pesquisas aí nas bases de dados que existem mundo afora aí, né? Da área da saúde, sei lá, PubMed, PubMed, pode pesquisar na Lilacs, casos clínicos também de anatomia. Pode pesquisar no Google Acadêmico, mano. Eu não vou nem na PubMed e na Lilacs, não. Vai lá no Google Acadêmico. Vai lá no Google Acadêmico, faz uma pesquisa sobre casos clínicos em anatomia, pesquisa lá, casos clínicos em anatomia, vai aparecer uma lista lá para ti. Aí você pode ver isso aí. Obviamente que talvez a leitura ainda seja um pouco ruim. A leitura ainda seja um pouco ruim, porque como geralmente são pessoas que estão no primeiro semestre, no segundo semestre que estão vendo anatomia, e logo para o Google Acadêmico, ou então para a PubMed, para a Lilacs, buscar casos é um pouco complicado. Então, vocês podem focar nisso aqui, ó, nesses livros aqui que eu estou citando para vocês. Óbvio que o professor de vocês não vai usar esses livros, porque esses livros aqui são batidos entre os estudantes de medicina, né? São batata. Então todo mundo já conhece, eles não vão tirar questões daí, porque vocês já saberiam, né? Então, assim, basicamente era isso que eu tinha para falar, pessoal. Eu não sei se vocês vão gostar dessa ideia dos Skills Med. Eu tenho muita coisa para trazer, para falar para vocês aqui. Se vocês gostarem, deixem aí nos comentários o comentário positivo de vocês, se gostarem, obviamente, né? Se tiverem alguma sugestão de mudança pra gente, também podem falar aí que se for viável a gente vai estar acatando, ok? E é isso, só repito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E é isso.